Nos anos 90, a Pepsi e a Coca-Cola estavam numa grande competição para ver quem vendia mais refrigerante. A Pepsi queria chamar a atenção da galera jovem e teve uma ideia bem diferente. Começou uma promoção que dava prêmios para quem comprasse o seu refrigerante. A pessoa juntava pontos e podiam trocar por coisas bem legais da marca, oferecendo prêmios que iam de camisetas a óculos escuro. Tudo em troca de pontos coletados à compra de seus produtos. Até aí tudo normal, certo? Mas eis que surge um detalhe inusitado. Uma oferta tão absurda que ninguém poderia levar a sério. Um jato militar por 7 milhões de pontos. Mas o que aconteceria se alguém contra todas as expectativas decidisse aceitar esse desafio? Bem-vindos à história de John Leonard contra uma das maiores corporações do mundo. Tudo isso para colocar suas mãos em um avião de guerra. A história da Pepsi começa em 1893 na Carolina do Norte, Estados Unidos, quando o farmacêutico Caleb Davis Bradham criou um medicamento para combater a dispepsia, chamado inicialmente de Brad's Drink. Em 1898, o produto foi renomeado para Pepsi Cola, referindo-se à função de auxiliar na digestão pépsia e ao sabor de noz de cola. Bradham fundou a Pepsi Cola Company em 1902 e já no mesmo ano realizou a primeira campanha publicitária no jornal The New Bern Weekly, promovendo a Pepsi como uma bebida saborosa e revigorante. A marca cresceu rapidamente, expandindo sua produção e distribuição. Em 1903, Bradham Drunk Company foi fechada para focar na produção de Pepsi, que começou a ser engarrafada em garrafas de 177 ml. A empresa continuou a expandir, negociando franquias e reformulando seu logotipo. No entanto, após apostar na flutuação do preço do açúcar e sofrer uma grande perda financeira, a Pepsi Cola Company declarou falência em 1923. E após várias mudanças de propriedade e reformulação no produto, a Pepsi se recuperou, inovando com a introdução de garrafas de vidro de 355 ml durante a Grande Depressão e lançando campanhas publicitárias icônicas, como a jingle Nickel Nickel em 1940, o primeiro a ser transmitido nacionalmente nos Estados Unidos. Nickel, nickel, trickle, trickle, trickle. Pepsi Cola hits the spot. 12 full ounces, that's a lot. Na década de 90, a rivalidade entre Pepsi e Coca-Cola, conhecida como a Guerra das Colas, continuou intensa, com ambas marcas buscando não apenas dominar o mercado de refrigerantes, mas também estabelecer uma conexão emocional com seus consumidores. Durante esse período, as estratégias de marketing das duas empresas focaram em apelar tanto para o paladar quanto para o coração do público. A Coca-Cola, buscando reforçar uma imagem simpática e amigável, criou os icônicos ursos polares, que trouxeram uma sensação de ternura e proximidade com a marca. Por outro lado, a Pepsi optou por uma abordagem diferente, aliando-se com ícones da cultura pop como a Britney Spears, Michael Jackson, Shakira e Katy Perry, vendendo o refrigerante não apenas como um produto, mas como um estilo de vida. Essa estratégia fez com que seus comerciais fossem percebidos como mais atraentes e modernos em comparação com a da sua rival. A Coca-Cola não ficou para trás na batalha de celebridades, trazendo nomes como Whitney Houston, Paula Abdul, Elton John e will.i.am para seus comerciais. E essa competição de celebridades ela é utilizada por ambas as marcas até hoje. Nesse contexto de inovação e ousadia, surge a campanha que apresentaria o desafio dos 7 milhões de pontos para ganhar um jato. Diante das campanhas anteriores repletas de glamour, celebridades e uma certa dose de fantasia, o público estava acostumado a esperar o inesperado da Pepsi. No entanto, ninguém poderia prever que essa nova proposta, aparentemente mais uma jogada genial de marketing, se transformaria no cenário de uma disputa real, colocando um estudante universitário determinado contra a gigante dos refrigerantes. O que começou como mais um momento audacioso na longa história de campanhas memoráveis da Pepsi, acabou se tornando um caso judiciário sem precedentes, demonstrando que no mundo da publicidade a linha entre o real e o imaginário pode ser mais tênue do que você imagina. E assim, com o cenário preparado para a genialidade publicitária da Pepsi, a história de John Leonard tomaria seu lugar no palco, desafiando não apenas uma corporação, mas também as próprias noções de marketing, promessa e expectativa. O Air Jump Jet, apresentado na propaganda, era um avião de ataque capaz de decolar e pousar verticalmente. Foi desenvolvido na década de 1960 e se destacou como design vistol bem sucedido. Produzido até 2003, foi usado por forças militares, mas a sua posse por civis é altamente improvável devido à sua natureza militar e às complexidades envolvidas, além das restrições legais e de segurança para aeronaves militares avançadas. Mas John Leonard investigou a possibilidade de um civil possuir um jato e descobriu uma brecha que
permitiria a propriedade civil da aeronave. Isso evidencia a profundidade de sua determinação em adquirir o jato oferecido na campanha da Pepsi, explorando todas as vias legais e regulatórias possíveis para tornar seu sonho uma realidade. Na época da promoção da Pepsi, em 1996, o valor estimado do jato oferecido era de aproximadamente 33,8 milhões de dólares. Este preço reflete o custo elevado associado a uma aeronave militar avançada, capaz de operações de decolagem em pouso vertical, o que torna uma peça de tecnologia extremamente sofisticada e valiosa. É claro que ninguém na empresa pegou lápis e papel para fazer as contas antes de determinar o preço do avião de combate em pontos Pepsi. Afinal, quando se trata de grandes números, tudo que vem depois de um certo ponto indica apenas que o número é bastante grande ou grande demais. Nesse caso, o número de 7 milhões atendia a este propósito, especialmente considerando o quanto seria difícil obter os pontos necessários para chegar a essa quantia, já que cada garrafa de refrigerante equivalia a apenas um ponto. No caso das latas, a situação era pior. Um pack de 24 latas, por exemplo, valia 4 pontos. Ou seja, era preciso tomar muita Pepsi para ganhar a camiseta do comercial, e a quantidade para resgatar o avião era absurda. Na verdade, os responsáveis pelo comercial nunca pararam para pensar na quantidade. Para eles era apenas um truque para chamar a atenção dos espectadores, até que alguém fez as contas e, mais do que isso, conseguiu os pontos necessários para ganhar o avião. John, um estudante com 20 anos e um histórico de diversos trabalhos para financiar seu amor pelo alpinismo, viu uma chance única na promoção da Pepsi. Após notar a ausência de avisos legais no anúncio, John avaliou minuciosamente o desafio, calculando o custo de adquirir os pontos necessários versus o valor do prêmio. E embora parecesse uma barganha, o plano de comprar os pontos enfrentou um obstáculo comum durante uma discussão com Todd Hoffman, um amigo milionário de John, que o ajudou nessa aventura. E o risco era com o término da promoção antes de coletarem todos os pontos necessários, levantando a questão de o que fariam com milhões de garrafas de Pepsi aberto. John não se deu por vencido, ele queria mesmo aquele prêmio, e um dia, folheando o catálogo da Pepsi, encontrou um caminho. A Pepsi oferecia a venda dos pontos em dinheiro, por 0,10 cents cada, o que significava que os 7 milhões de pontos necessários para resgatar o avião custaria 700 mil dólares. Hoffman fez o cheque, e eles enviaram para a Pepsi, e a primeira resposta da Pepsi foi na linha. Que engraçado! Aqui está seu cheque de volta e alguns cupons de brinde. John e Hoffman responderam da seguinte forma: se não recebermos as instruções de transferências em 10 dias úteis a partir desta carta, não teremos escolha a não ser iniciar um processo judicial contra a Pepsi. Mas como uma boa corporação, a empresa se adiantou apresentando uma petição em Nova York, garantindo que o eventual processo legal ocorreria em um local conhecido por favorecer as empresas. Com a petição, a Pepsi tentava obter uma declaração judicial que determinasse que ela não tinha obrigação de fornecer um jato ao solicitante, segundo consta o parecer final. O caso gerou uma loucura na imprensa, que inicialmente retratava John como um Davi lutando contra o Golias. Mas com o tempo, John acabou sendo rotulado de oportunista, como alguém que quis se aproveitar de uma bobeira da multinacional de refrigerantes. Durante o impasse com a Pepsi, John Leonard recusou uma oferta de acordo com a empresa. O caso conhecido como Leonard versus Pepsi tornou-se matéria de estudo em faculdades de direito nos Estados Unidos. Em certo momento, a disputa recebeu o apoio do advogado Michael Avenatti, que anos depois ficaria famoso defendendo a atriz de filmes adultos Stormy Daniels em sua batalha judicial com Donald Trump, alegando que eles tiveram um caso, o qual Trump negou. Ela disse ter sido paga para não falar sobre o caso antes das eleições presidenciais de 2016. Em 2022, Avenatti foi condenado por enganar 4 dos seus clientes, incluindo a própria Daniels. Mas quando Avenatti propôs ameaçar a Pepsi usando um caso anterior em que a companhia não honrou a promessa de um prêmio milionário em seus consumidores nas Filipinas, alegando um erro de informática, Hoffman se recusou porque pareceu a ele que a estratégia seria uma chantagem. John havia descoberto que o mesmo comercial tinha sido lançado no Canadá, incluindo as legendas em letras pequenas informando sobre os limites da promoção abaixo da expressão. Além disso, a Pepsi já havia alterado o comercial acrescentando zeros. Era agora 700 milhões de pontos pelo avião, incluindo uma legenda dizendo: é brincadeira. Essas alterações poderiam ser interpretadas como admissão do erro. Os executivos da agência de publicidade BBDO, criadora do anúncio, poderiam ser interrogados sobre essas e outras decisões, e John e Hoffman poderiam defender melhor sua posição. John e Hoffman enfrentavam poucas chances contra a equipe jurídica da Pepsi. Na sua decisão, a juíza Wood decidiu a favor da Pepsi, observando a natureza frívola e improvável de pousar um jato de combate em uma zona escolar, conforme retratado pelo protagonista.
Após o caso, a Pepsi nunca descontou o cheque, então não houve caso de fraude. A Pepsi continuou transmitindo o comercial, mas atualizou o custo do jato. Além de pôr fim ao sonho de John, a juíza Wood nos deixou sem saber por que a Pepsi cometeu o deslize de oferecer um avião sem alertar que se tratava de um exagero, uma brincadeira no primeiro comercial antes das mudanças. E você, o que achou desse caso? Está do lado do John ou da Pepsi? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e até a próxima.